E aí, pessoal, categoria de base é ficar atento todo o tempo e se permitir ser surpreendido. Eu fui, vocês vão entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes, não esqueça, no link na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$ 67. Portanto, entra no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, categoria de base. A gente acaba sempre discutindo categoria de base e muitas vezes se prende a um ou outro nome, se prende a uma ou outra geração, se prende a um ou outro grupo. Eu anotei aqui algumas situações envolvendo o nome das categorias de base nesse momento no Grêmio. E foi surpreendente para mim. Eu sabia que esse menino era talentoso, mas eu não imaginei que ele fosse ser protagonista tão rápido. O nome dele é Iago. Vocês já ouviram falar dele? Porque eu já citei quando do início do Campeonato Brasileiro Sub-17. Mas eu não imaginei que ele fosse ser tão protagonista nesse time. O time que tem Cauã Kelvin, que tem Natan, que não estão jogando em razão de algumas dificuldades físicas, mas que tem em Iago o grande nome até o momento. O camisa 10 do time, o meia articulador, o meia que chega na frente, ele virou a referência do time. O Grêmio ontem venceu a equipe do Botafogo, jogando em Eldorado, por 2-0, 2 gols do Iago. Mas eu não vou pegar o jogo como base do que eu tô querendo colocar para vocês. Eu vou buscar um pouco na história dele. Vocês sabem de quem ele é filho, né? Ele é filho do Thiago Marreta, lutador do UFC, o cara que lutou duramente contra John Jones. Quem gosta de luta e entende o que eu falo, é um atleta, é um super atleta, e parece ter passado a veia pro filho. Por quê? Porque o menino Iago é um menino que tem essa característica. Ele é muito atleta, ele é muito atento, ele é muito perseverante, e ele está trabalhando muito e está começando a colher os resultados. Ele é carioca, ele tem 17 anos, está no time sub-17, mas eu liguei hoje para vários dirigentes, amigos que conhecem base, e todos dizem, olha, quer falar em revelação do Grêmio hoje? Fala em Iago. Todos que vão falar em revelação do Grêmio hoje, até porque o Sub-20 ainda está engateando nas competições, o Sub-17, e o time do Sub-17 está enfrentando dificuldade. Eu já expliquei isso para vocês. É um time mais jovem, é um time que tem todo aquele time que era do Sub-15, que completaram 16 anos hoje, que é o Cauã Kelvin, que é o próprio Natan. Mas o Iago, ele entra nesse ambiente exatamente como o grande destaque, se unindo a Cauã Kelvin e Natan. O Grêmio descobriu esse jogador no segundo semestre de 2019, em um campeonato de categoria de base lá no Rio de Janeiro. Ele jogava no Boa Vista. Mas hoje esse menino já é uma referência e já é olhado por grande parte do mercado do futebol, inclusive a seleção brasileira. Entendeu? O Grêmio buscou ele, contratou naquele momento. Eu me lembro da apresentação, até coloquei a foto para vocês olharem, do Thiago Marreta, do lutador, com o filho aqui, orgulhoso com o filho, assinando um contrato com o Grêmio, numa relação muito legal que a gente tem, porque às vezes a gente acaba se distanciando muito. Esses meninos viajam o mundo todo, viajam pelo Brasil, moram sozinhos, e aí é legal ver também a relação da família. No Campeonato Brasileiro Sub-17 desse ano, em 7 jogos ele fez 4 gols, sendo 2, como eu disse, e é, sem dúvida, um dos principais destaques. A gente vai seguir acompanhando os meninos da base, a gente vai seguir valorizando esses espaços, a gente gosta, e esse espaço ele é feito exatamente também para a gente olhar o que ninguém muitas vezes consegue ver, ou um grande público, uma grande parte do público não consegue enxergar. Eu chamo a atenção para esse time, assim como tenho chamado a atenção de vocês para o time da transição, que é quem a gente está vendo. Agora a gente vai começar a ver também o time sub-20 para saber o que o Grêmio e como o Grêmio pode projetar. O que a gente está vendo hoje no profissional é fruto exatamente da força desse trabalho, seja da captação que buscou esse menino neste momento. Imagina só, nem os grandes do Rio viram. Ele jogando lá, e ele não foi parar no Flamengo, não foi parar no Vasco, não foi parar no próprio Fluminense. Por quê?
Porque o Grêmio foi rápido, pegou, logo depois dessa competição, buscou o vínculo e trouxe esse menino para cá. E essas histórias não são únicas. Elas têm vários pontos e acabam sempre trazendo para o Grêmio benefícios. Seja, por exemplo, eu nunca me esqueço quando o Grêmio trouxe o Everton Cebolinha, num campeonato também completamente desconhecido, jogando longe, em um mercado menor, o Grêmio foi lá e buscou, sempre dizendo que a competição entre as estruturas de base, Grêmio, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, muito fortes, Corinthians, o próprio Internacional, que também tem, agora está mexendo um pouco, mas também tem um sistema de captação muito forte. Essa é uma concorrência muito complexa e o Grêmio tem conseguido destaque na captação, trazendo jogadores exatamente pelo investimento que faz na estrutura, e esse é mais um momento. Imagina só, um jogador que é filho de um cara conhecido, de um lutador, de uma referência em matéria esportiva no Brasil, poderia também escolher de alguma forma outros espaços mais próximos da casa da família, mas não, viu na estrutura do Grêmio, veio para cá e está mostrando muita qualidade. Muita qualidade. Para a gente tentar criar um comparativo, é um 10 meio armador que entra na área para concluir. Ele gosta do controle do jogo, é muito habilidoso, é ambidestro, é um jogador que tem na característica técnica, neste momento, o principal ponto a ser valorizado e que o Grêmio tem. Não é um meia como é o Pedro Lucas, não é isso. É um meia mais agudo, que chega mais forte, que gosta mais da área, que gosta mais do gol. Eu ainda não sei se esse menino vai ser, talvez ali na frente, um segundo atacante, dependendo da forma como jogar, ou se vai continuar sendo pensador, articulador. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Grêmio contra o Bahia, e ele foi um dos nomes também, sempre buscando o jogo com os atacantes, sempre entendendo isso e também fazendo uma função defensiva inteligente. É um jogador que, obviamente, está em processo de formação e mesmo assim a gente consegue ver valorização na sua força de trabalho. Eu gosto dessa ideia e venho aqui sempre que posso para elogiar esses meninos. Sei que muitas vezes as coisas são um eletrocardiograma, eles jogam bem, depois não jogam tão bem, e a gente tem que estar atento a tudo isso, porque isso faz parte também do processo de formação. Mas o que a gente tem visto neste caso aqui é de um menino que só cresce. Ele não está diminuindo, ele só evolui, ele só cresce, e por aí a gente tem que vir aqui para lembrar, colocar para vocês. Fiquem atentos, o nome dele é Iago e ele joga muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.